Graça e paz e misericórdia da parte de Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de um domingo abençoado, começamos a viver uma nova semana. Semana de grandes expectativas, grandes esperanças. Cremos que nesses dias tudo será resolvido, Deus está no controle. O importante para nós é descansarmos em Deus e crermos nas suas promessas, crermos na sua palavra, porque a igreja, nós, os salvos, estamos na concha das mãos do Senhor. Não poderemos temer ao espanto noturno, seta que voe de dia, mortandade que assola ao meio-dia, porque os nossos inimigos cairão aos nossos pés e nós não seremos abalados. Que Deus o abençoe, que Deus restaure a sua confiança, a sua fé, a sua alegria. Descanse no Senhor, espere no Senhor. Anima o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Nós agradecemos a Deus por ter você aí para ouvir da palavra de Deus. Sabemos que o nosso coração, os nossos corações almejam pela palavra de Deus, uma palavra de orientação, de graça, de fortalecimento da nossa fé. E nessa tarde e noite, nós queremos ministrar o seu coração e também sermos ministrados pelo Espírito Santo. Nós vamos meditar no Salmo 112, Salmo 112, o versículo 7, Salmo 112, versículo 7. Não viverá temeroso, esperando más notícias, confiando plenamente no Senhor, seu coração sempre estará firme. Não viverás temerosos, esperando más notícias, confiando plenamente no Senhor, seu coração estará sempre firme. Graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra de ânimo, de poder, palavra que realmente traz algo novo na nossa vida. O coração do teu filho, da tua filha está aberto para receber a boa semente nesta hora. Na viração do dia, Deus, aonde passamos de um estágio para outro, de um dia para a noite, eu creio, Pai, que as nossas vidas estão no Senhor, guardada e protegida por Ti, e que o Senhor traga uma palavra de revelação, uma palavra de cura, uma palavra de alegria, de transformação ao coração do teu filho, da tua filha, desta vida, desta pessoa que foi convidada também a nos ouvir através desse meio maravilhoso que estamos ministrando a tua palavra. Ser conosco, ó Deus, aleluia, prepara os nossos corações para receber a tua palavra, que a tua voz seja audível e direta ao nosso coração. Nós oramos já agradecidos por tudo que o Senhor irá fazer na nossa vida através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga comigo, não dê lugar ao medo. Não dê lugar ao medo. Nós não estamos ilesos de sermos visitados pelo medo. O medo é um espírito que ataca os sentimentos do homem. Então, nós como humanos, que temos todos uma alma, o medo faz parte da nossa própria alma. O medo faz parte do nosso dia a dia. Porém, nós não podemos deixar que ele crie raízes em nós. Nós não podemos dar lugar ao medo. Nós temos que repreendê-lo, porque quando o medo vem sobre nós temos que dobrar nossa confiança no Senhor, na sua palavra e na sua graça. E o texto diz, não viverá temeroso, ou seja, não viverá com medo,
esperando más notícias. Temos tido muitas más notícias, mas graças a Deus que nós, os que servimos a Deus, nós temos muito mais boas notícias. Até porque o Evangelho traduzido é boas notícias, boas novas de Deus. Então, meus amados, diante de más notícias, a expectativa do coração humano é que ele está sempre predisposto nessa hora para ouvir notícias más, desencorajosas, notícias que vêm nos colocar para baixo. Por causa que a Bíblia diz, não viverá com temor, com medo, temeroso, esperando más notícias. Nós temos que colocar o nosso coração em Deus e a cada dia, a cada momento da nossa vida, sempre esperando boas notícias. Porque cremos que Deus está no controle de tudo. Às vezes, nesta hora, o nosso coração quer ficar amarrado em más notícias, né? Notícias que vêm trazer constrangimento ao nosso coração, mas em nome de Jesus, eu te ordeno, eu te peço que você não deixe que seu coração venha ficar temeroso, esperando por má notícias. As má notícias, elas vêm. Agora nós temos que entender que nós temos que excluir meios que nos traz más notícias, fake news, notícias mentirosas, notícias que não agradam o coração de Deus. Então nós temos que ver e discernir e viver os meios melhores, os meios que traz boas notícias. Porque nós vemos que as más notícias, em toda época, em todo tempo, ela é propagada no meio da sociedade humana. E o texto continua, confiando plenamente no Senhor, seu coração estará sempre firme. Confiando plenamente no Senhor, o seu coração estará firme. Você já percebeu que as más notícias, as notícias ruins, se espalham rapidamente? Existe até um adágio popular que quando a pessoa é muito veloz ou alguma coisa corre muito rápido, as pessoas dizem, olha, parece má notícia. Porque a velocidade das más notícias é muito maior do que a velocidade da boa notícia. E eu quero dizer para você que hoje nós temos meios de comunicações, meios aonde temos nos interagido. O mundo se tornou um mundo pequeno através dessa comunicação direta que todos os cidadãos na Terra têm. Antigamente, as notícias eram divulgadas apenas no jornal, na televisão, no rádio, mas hoje nós vemos os meios de comunicação que foram criados e que circulam rapidamente nas redes sociais, nos grupos de amigos, de familiares. Então, queridos, nós, de um lado é muito importante, nós vemos que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito sem dinheiro. Basicamente a sua campanha foi nas redes sociais. E até hoje ele se interage, ele abre o coração, ele posta notícias ao povo, dando aqui um relatório daquilo que está acontecendo. Veja o poder da mídia, veja o poder das redes sociais. Existe o lado benéfico, bom, que nós temos através dessas redes sociais, né, que está conosco, maravilhas, mas também existe o lado maléfico, onde as pessoas se usam desse mesmo meio de comunicação para trazer notícias ruins, notícias mentirosas, notícias para constranger e colocar medo no coração da pessoa. Na maioria das vezes, são avisos alarmantes sobre coisas que estão acontecendo perto de nós ou que nos afastam, ou que nos afetam de alguma forma. Então tem pessoas que
passa o dia envolvido com redes sociais, com Facebook, com WhatsApp, ou vendo notícias, vendo vídeos. Você tem que vigiar em nome de Jesus, porque de repente você está infernizando o seu coração, você está sujando o seu coração, você está trazendo armadilhas, amarrações espirituais para a sua vida. Então tenha discernimento. Nós devemos ouvir todas as coisas, mas reter aquilo que é bom. Mas às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir certas coisas. E aí eles se tornam um centro de informações, tanto de informações boas como informações ruins. Mas eu profetizo sobre a sua vida que você se torne um centro receptor de boas notícias. E como isso vai acontecer? Se você tiver e permanecer sintonizado ao coração de Deus, com o seu coração na palavra de Deus, porque o maior informativo para nós, as maiores notícias, as melhores notícias saem da palavra de Deus, dos lábios de Deus, para as nossas vidas. E para piorar ainda, contamos com as fake news, as falsas notícias. Ou seja, não bastasse que já acontece de verdade, as pessoas maldosamente inventam outras coisas piores. Às vezes pegam um fato que realmente ocorreu ou está acontecendo em meio à saúde, em meio à economia, em meio à sociedade humana, e ali eles tecem comentários diabólicos, ideias diretivas para o mal, e começa a formar ou tentar formar na mente da pessoa um estado negativo, um estado de tristeza, de medo, de pavor. Por causa disso nós temos que estar esperto, nós temos que estar realmente com o coração cheio do discernimento de Deus, para não sermos pegos por essas pessoas que maldosamente inventam coisas piores do que são, e muitas criam coisas que não existem. É a mentira. Então, meu amado, glória a Deus, a igreja está aí pregando a verdade, e hoje nós temos essa dificuldade onde os templos evangélicos estão fechados por um tempo, por dias, e estamos usando os meios que temos para pregar o evangelho. Então ouça a palavra de Deus, ouça aquilo que Deus tem para você a cada dia. Então nós começamos a perceber que as pessoas começam a viver com medo. Tem pessoas que não têm mais força para sair de casa, mesmo que estamos nessa quarentena, mas ele está tão tomado, a sua mente está tão tomada desse medo, que ele tem medo até de sair do quintal da sua casa, ou dar uma volta aí na sua quadra, onde ele mora, porque é um medo, um constrangimento. É muita informação negativa, é muita informação de morte, é muita informação que tem trazido o medo aos nossos corações. Então nós percebemos claramente que as pessoas vivem com medo, e até crente. Meu amado, você que é crente, você que é uma crente em Jesus Cristo, você que é um crente, eu creio, você tem que aumentar a sua fé no Senhor. Ore a Deus, busque ao Senhor, confia no Senhor. Porque os males sempre existiram, existem e sempre vão existir. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, jaz no mal, ele habita no mal. Mas dentro desse mundo maligno tem um povo que vive a bênção do Eterno, a graça do Senhor. Jesus disse: eu não vos tiro do mundo, mas vos livro do mal. Esse mesmo Jesus continua nos livrando a cada dia dos males. Males físicos, males psicológicos, males emocionais, males espirituais. Então nós temos que nos apegar a Deus e lançar fora todo medo. Então o medo, às vezes da violência,
medo de uma crise econômica, medo do futuro dos filhos, medo de ficarem doentes, medo de pegar o vírus, medo de ficar desempregado quando voltar a trabalhar. E aí começa essa sessão de medos, de sentimentos de medo no coração, e aí começa a perturbar a alma da pessoa. Em nome de Jesus, fecha os teus ouvidos para as notícias malignas, desencontradas, notícias que não agradam a Deus e que não traz bem a sua vida. Porque eu creio, meu amado, que nós precisamos selecionar. Primeiro nós temos que saber da fonte que está nos informando e depois a finalidade da mensagem. A fonte tem que ser uma fonte que você tenha conhecimento, que você saiba que realmente essa fonte é uma fonte sincera, verdadeira. E segundo, é saber o teor da mensagem. Nós não estamos ilesos de ouvir mensagens destrutivas, mensagem que bota a gente para baixo, mas nós não podemos deixar que ela faça pouso na nossa vida. Porque você liga o seu televisor, você entra nessas redes sociais, o medo da violência, medo da crise econômica, medo do futuro dos filhos, medo de ficar doente, medo de ficar pobre, medo de morrer. É tanta coisa, tanto medo. Só nos resta uma coisa, é lançar fora todo o medo. Mas o medo, ao contrário do que muitos pensam, não é um sentimento, o medo é um espírito. O espírito do medo que atinge o nosso sentimento. O medo é um espírito que ele vem diretamente aos nossos sentimentos. A área dos nossos sentimentos, para nos constranger. Um espírito do mal que aprisiona, que paralisa as pessoas. Quantas pessoas estão cativas dentro de casa, mesmo antes desse vírus? Quantas pessoas deixaram de exercer sua profissão, deixaram de trabalhar, deixaram de ser uma pessoa firme, uma pessoa dedicada ao trabalho e se enclausuraram em si mesmo por causa do medo. Então a má notícia hoje é o medo. E nós só poderemos vencer o medo através do amor. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Que amor é esse? É o amor de Deus. Então, quando nós nos enchemos do amor de Deus, não tem lugar para o medo se instaurar na nossa vida. Porque nós estamos cheios do amor do Senhor. Por que você está com medo? Glória a Deus. Jó, diante daquela situação de doença, aonde sua carne estava desintegrando do próprio osso, uma lepra profunda, um homem que perdeu tudo o que tinha, perdeu as suas fazendas, os animais dessa fazenda, o seu plantio, perdeu os seus filhos, uma derrocada terrível na vida de um homem. Mas Jó, como que olhando ao futuro, na crença, na fé, no poder do Senhor, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele vai me tirar da sepultura. Jó está falando de algo que é a ressurreição, que essa doutrina não era pregada nem entendida na época de Jó. Quem instaurou a ressurreição foi Jesus. Tanto ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Antes de Jesus vir ao mundo, não havia ressurreição. A ressurreição tornou-se efeito para conosco quando Jesus ressuscitou. Então agora Jó disse: eu sei que meu Redentor vive, ele não vai me deixar nesse estado de morte. A confiança daquele homem na palavra do Senhor. Qual é a boa notícia então? No meio de tantas coisas negativas, qual é a boa notícia? Não precisamos viver assim, pois o nosso Pai Celestial, Ele cuida de nós. Davi disse: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim.
Você precisa crer no favor de Deus, no cuidado de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor às 24 horas, ao todo o tempo da nossa vida, e nos livra e nos guarda. No Salmo 91 ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Com os meus olhos olharei a recompensa dos ímpios. Então, queridos, entre hoje no pavilhão de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Esconda-se em Deus, aleluias, para que você possa superar esse tempo de medo. A humanidade foi tomada de um sentimento, de um espírito do medo, mas a igreja não, a igreja crê que tudo isso vai passar, e nós como igreja sairemos fortalecidos desse tempo, para um novo tempo, para um grande avivamento na nossa nação e nas nações da terra. Apesar do mundo estar cada vez mais imerso no medo, temos o Deus onipotente, onipresente, onisciente e melhor, que nos ama incondicionalmente. Então, querido, veja bem, quando você diz que você tem um Deus onipotente, o que é um Deus onipotente? É um Deus que tem todo o poder, o poder sobrenatural que ninguém tem. São atributos do caráter de Deus: a onipotência, a onipresença e a onisciência. São atributos intransmissíveis que só Deus tem. A onipotência. Então, quando eu digo que eu tenho um Deus onipotente, é um Deus que tem todo o poder. E todos os poderes que se levantarem contra nós, contra a igreja, contra o Filho de Deus, esse poder desfaz. Jesus disse no capítulo 28 de Mateus, verso 18 a 20, quando ele declara a grande comissão: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, aleluia, nós cremos num Deus onipotente. Segundo, nós cremos num Deus onipresente. Deus está simplesmente num trono assentado, lógico, Ele está assentado no trono de glória e majestade, mas Ele está conosco. Ele está conosco. Ele disse: Jesus disse, vocês não ficarão sozinhos, não ficarão órfãos, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos a certeza que seguimos a um Deus que vive em nós, vive na nossa vida, um Deus onipresente. Então, quando nós clamamos a Deus, na mesma hora somos ouvidos. Na mesma hora Ele ouve a nossa oração, porque Ele está presente em nós. Nós nos tornamos templo de Deus, templo do Espírito Santo, porque Ele habita em nós. Quando nós dizemos que o nosso Deus é um Deus onisciente, isso quer dizer que a palavra não saiu da nossa boca, essa palavra ainda não foi entretecida na nossa mente, e Ele já sabe o que vamos falar, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus conhecedor de todas as coisas, do que aconteceu, do que acontece e daquilo que vai acontecer, por causa que Ele é um Deus onisciente. E debaixo desses três atributos intransmissíveis, que só Deus tem o grande, maravilhoso atributo de Deus, que é o amor. O amor fecha todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus nos ama. Deus te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus. A igreja se move através do amor de Deus. Nós somos orientados, dirigidos pelo amor de Deus. O amor de Deus está sobre a igreja. Esse amor que não folga com a justiça, mas com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É um amor que só está no coração de Deus para o nosso coração. Ele nos garante a sua palavra, a vitória. Ele nos promete proteção.
Em Cristo nós somos mais do que vencedores da palavra de Deus. Ele nos oferece, nos promete, nos dá proteção. Como já citamos no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo de Deus, a sombra dele descansa. Então, meu amado, esse é o nosso Deus. Ainda que algo de ruim aconteça ao nosso lado, podemos ter segurança e paz quando confiamos em Deus. Às vezes o mundo ao nosso redor está em guerra, em luta, dissensão, problemas, muito medo, mas dentro de nós existe paz. A paz não pode ser questionada dentro de nós, porque Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, queridos, essa paz vem pela presença de Deus em nós. Às vezes temos que decidir na nossa vida, em várias áreas da nossa vida, às vezes temos dificuldades no nosso caminho, mas dentro do nosso coração não pode faltar a paz. Eu não sei o que você está enfrentando nesse exato momento, mas não dê lugar ao medo. Hoje, diga para Deus: eu não quero viver com medo. E aí descanse nele. Senhor, cria em mim um coração de fé, de confiança. Eu não quero ceder a minha vida ao medo. Mande-o embora da sua vida. Diga: medo, eu te repreendo. Eu não aceito. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que Deus está no controle da minha vida, da vida da minha família. Tenha confiança nesse Deus maravilhoso e sinta assistido por Ele. Amém? Porque Ele nos assiste em todas as nossas fraquezas. Então nós somos assistidos por Deus, pelos céus, pelo Espírito Santo, às 24 horas da nossa vida. Somos assistidos por Deus e nós podemos sentir o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Tenha confiança nesse Deus maravilhoso. Renda-se a Ele em nome de Jesus. Sinta que Ele está pleiteando a sua causa. Você não está sozinho. Nunca o crente está sozinho. O Senhor está conosco. O Senhor está sempre conosco. Às vezes, na hora da guerra, da luta, os problemas, a nossa alma geralmente cria um sentimento, às vezes, que nós estamos sozinhos. Mas nós nunca estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Ele quer realizar um milagre sobre a minha vida e a sua vida. Você está acompanhado da melhor pessoa que existe, o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele é um Deus glorioso, maravilhoso, que sabe de tudo, pode fazer tudo, todo-poderoso. Mas glória a Deus. E esse Deus é tão maravilhoso que Ele atenta para nós, míseros pecadores, necessitado, carente da sua graça e da sua misericórdia. Nós temos que confessar para Deus que às vezes ficamos atormentados, amedrontados, mas debaixo da consciência que não podemos aceitar nem viver com medo. Temos que declarar: Senhor, liberta-me de todo medo, do domínio desse medo. Tira de mim toda insegurança, toda incerteza. E declare hoje: eu não tenho medo. Eu não terei medo. O medo não fará parte da minha vida. O medo não fará parte da minha família. O medo não fará parte do meu caminho. Eu rejeito a Ti, espírito do medo, em nome do Senhor Jesus. Então, meu amado, não dê lugar ao medo. Deus é a sua segurança e paz. Essa é a nossa certeza. E essa é a certeza que você tem que ter. Não é porque você está passando por lutas, problemas, quem sabe enfermidade, financeiro, problemas familiares, que Deus esqueceu de você
ou que você não vai conseguir a vitória. Muito pelo contrário. Quando as aflições chegam à nossa vida, é a hora de Deus mostrar o seu poder, a sua glória e a solução para a nossa vida. Saiba que você não está sozinho. Os anjos de Deus, Ele acampa ao nosso derredor. Eles militam pela nossa vida. Em Hebreus capítulo 1, verso 14. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, servos, que trabalham a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Deus já liberou sobre a sua vida que os anjos trabalham a seu respeito. Deus já liberou sobre a sua vida um espírito, um sentimento maravilhoso, para que você vença o espírito do medo. Dentro de você habita um espírito sobrenatural, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, queridos, diga para Deus: Deus, eu rejeito qualquer sorte de medo. Eu não quero me atemorizar diante das más notícias, porque as más notícias sempre chegam a nós, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós não podemos nos atemorizar, ficar com medo dessas más notícias, sabendo que a cada dia Deus tem uma boa notícia para o nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te restaure e te dê muita coragem, muita fé. E saiba que o medo já foi vencido por Jesus. Basta você se apropriar dele e da sua graça, e o medo não se instaurará dentro do seu coração. Nós vamos orar nesta hora em nome de Jesus. Amém. E pedir para Deus, que dos meus sentimentos, pensamento, no meu coração, não haja lugar para o medo, mas que o Senhor tome totalmente a minha vida com a tua graça. Pai, em nome do Senhor Jesus, sabemos que o medo não procede de ti, Senhor. Amado, esse coração amedrontado, atemorizado, diante das más notícias, sabemos que nós estamos, o Senhor bem sabe, que estamos envoltos a más notícias, e os meios de comunicação dessas más notícias se proliferaram. E às vezes as pessoas param mais para ouvir as más notícias do que para ouvir as boas notícias do teu coração, as boas notícias da tua palavra. Meu Deus, entra nesta casa, todo medo, todo constrangimento, tudo que tem atemorizado o teu filho e a tua filha, todo medo do futuro, seja lançado fora em nome do Senhor Jesus. Se esta vida ainda não conhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que ele ou ela declare agora a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como dono da sua vida. Alcança esse coração com a tua bênção, alcança essa família, e vamos entrar nesta noite, Pai, certos que o Senhor está conosco. Dormiremos em paz, levantaremos com uma palavra de graça, de poder, de ânimo do Senhor, porque sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a tua sombra descansa. Repousa a tua bênção sobre os teus filhos e filhas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amado. Amanhã estaremos de volta às 18 horas. Amém? A igreja trabalhando. Vamos fazer desse tempo um tempo de levar o conhecimento de Cristo a outras pessoas. Quem sabe agora que você está em casa, pega o seu telefone, leva uma palavra de ânimo àquele familiar, aquele amigo, quem sabe, que está segregado em casa com esse vírus, está apavorado. Comece a semear a palavra de Deus. Pegue o seu telefone, os meios de comunicação, a internet, e comece a ministrar o coração do povo. Vamos ganhar vidas nessa hora. Hora que o povo está constrangido, com medo, que eles possam refletir
e através de você, através da minha vida, eles possam conhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agradecer a todos que têm contribuído com seus dízimos, suas primícias, suas ofertas. Deus abençoe. Amado, nós temos compromisso, amém? Se porventura você tem dificuldade de fazer o passe bancário, ou se você tem dificuldade de fazer pela internet, ou ir a uma agência, um caixa eletrônico, sábado, às 18 horas, os irmãos estarão ali na Comep, aqui na Antônio Marques Figueira, passando o seu cartão, recebendo o seu dízimo, a sua oferta e a sua premissa. Então, sábado, você pode trazer a sua contribuição, porque já tem endereço certo, temos compromissos a serem saudados. Deus abençoe, que a prosperidade do Eterno, que a alegria do Senhor, que a força de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Saiba que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Um beijo no coração e até amanhã, em nome de Jesus.